Muito obrigada, Miguel. Obrigada por ter partilhado este vídeo connosco, que ajuda um bocadinho a perceber o contexto do nosso campus. É um campus muito bonito, que muitos de vocês já conhecem, outros ainda não, e que convidamos a visitar logo que possível. Temos que esperar mais um bocadinho para que, quando voltarmos, tudo esteja tranquilo e bem. Sem mais delongas, passo naturalmente a palavra à sua professora Raquel Matos, a nossa diretora da Faculdade de Educação e Psicologia. Professora Raquel. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto que aqui estou nesta sessão a dar-vos as boas-vindas. Vou ser muito breve, temos aqui um programa a cumprir e cabe-me a mim, sobretudo, dar as boas-vindas de forma inclusiva a quem já pertence à comunidade e até particularmente aos mestrados, não é? Porque temos aqui alguns estudantes, mas a quem está a fazer esta reflexão sobre e que está interessada em explorar os nossos mestrados em Psicologia, e também a quem não pertence ainda, pertencendo ou não pertencendo à nossa comunidade, da Faculdade de Educação e Psicologia, à comunidade da Católica. Portanto, as boas-vindas a todas e a todos. É de facto com muito gosto que aqui estamos a partilhar um pouco daquilo que é a nossa oferta. Só vamos aqui falar, vamos focar aqui nestes dois cursos em particular, em dois mestrados da nossa oferta formativa da faculdade, e eu não vou falar assim, propriamente da Universidade Católica, mas não resisto a dizer que o vídeo que viram é do Centro Regional do Porto, da Universidade Católica Portuguesa, onde nós oferecemos estes mestrados, mas naturalmente pertencer à Universidade Católica no Porto é pertencer à Universidade Católica no seu todo. Portanto, ia-vos convidar também a, se tiverem interesse em fazer também alguma pesquisa e a ver também um vídeo que há disponível sobre a Universidade Católica, porque é uma universidade nacional, é uma particularidade, somos únicos no país, não é? Desse ponto de vista, é nacional, para além do Porto tem a sede em Lisboa, tem outros dois centros, tem quase 20.000 estudantes e portanto acho que é importante ter noção onde é que nós estamos inscritos, não é? Nesse todo da Universidade Católica. Depois, claro, aqui no Porto, como viram, acho que este vídeo, que é um vídeo que depois também é um vídeo que está disponível na nossa página, dá-nos aqui também alguma informação depois da dimensão do Porto, e é interessante, sobretudo para quem não conhece, percebermos que estamos aqui a falar de educação e psicologia e em particular da psicologia, mas estamos inseridos num campus onde há ou de mais 7 unidades académicas para além da nossa, onde há 12 licenciaturas, 27 mestrados e 11 doutoramentos. São os dados que estão neste vídeo e, portanto, e também aqui dos perto de 20.000 estudantes da Católica, 7.500 estarão no Porto. Portanto, há aqui uma dinâmica no campus que, naturalmente, sendo a psicologia uma área de grande interseção com outras áreas, temos aqui imensas oportunidades, como aqui será falado. O que é que eu posso dizer em relação à faculdade? Deixar-vos aqui também uma nota muito breve. É uma faculdade de Educação e Psicologia, é importante dizer isso. Hoje vamos falar aqui em particular dos nossos mestrados em Psicologia, mas também temos um mestrado em Ciências da Educação, e temos um doutoramento em Ciências da Educação e temos um doutoramento em Psicologia Aplicada. Acho que para quem está aqui com interesse em ingressar no mestrado em Psicologia, eu gostaria de vos deixar esta nota, que nós desde que iniciamos a nossa oferta formativa em Psicologia, já há 17 anos, iniciamos em 2004, e eu tenho o prazer de estar cá desde o início, portanto desde do arranque da nossa licenciatura em Psicologia, e portanto nestes 17 anos o que aconteceu foi que nós fomos consolidando a licenciatura. Teremos perto já de 1.000 diplomados só na licenciatura, e depois, então, abrimos os mestrados em Psicologia para dar continuidade à formação, como também vai ser aqui explicado. A licenciatura é só formação de base, é preciso fazer estes 2 anos para completar a formação básica de acesso à profissão de psicólogo,
E então depois, para quem tiver interesse, depois destes 5 anos, poderá então também ter esta possibilidade de ingressar no nosso doutoramento internacional em Psicologia Aplicada. Como vocês vão ver aqui hoje, e passando aqui da licenciatura para o mestrado, para nós a investigação é muito, muito importante. Nós entendemos que para darmos uma boa formação temos não só nós, professores, que fazer muita investigação e estarmos sempre atualizados em relação à investigação que é feita noutras universidades do país e internacionais, e portanto nós damos também muito valor ao nosso Centro de Investigação, o Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano, que é importante e tem grandes ligações à licenciatura, mas a partir do mestrado começa a ser ainda mais importante, não é? Portanto, esta dimensão de termos um centro que é dinâmico, que tem financiamento pela nossa Agência Nacional de Investigação Científica, que é a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e onde os docentes e os docentes dos mestrados desenvolvem projetos onde os estudantes que os estudantes podem integrar e que depois, como aqui também será falado, no âmbito dos quais poderão desenvolver as suas dissertações, portanto, esta é uma dimensão que para nós é muito importante. Também a nossa Clínica Universitária de Psicologia é um contexto que eu não posso deixar aqui de destacar, porque também, portanto, é uma valência nossa de serviço à comunidade, mas é uma valência muito importante para a formação dos estudantes, e se é importante para a formação no âmbito da licenciatura, no âmbito dos mestrados, é ainda mais importante, não é? Portanto, há aqui uma aproximação àquilo que é a prática e há até a possibilidade, dependendo do mestrado que vocês integram, e dependendo até depois da área de especialização que vocês escolhem, há até aqui possibilidade também de fazerem estágio na nossa clínica. Eu não me vou alongar mais por ter algum receio de entrar aqui em algumas questões que com certeza serão aqui abordadas pelas coordenadoras dos mestrados. Portanto, eu para já ficaria por aqui, desejar-vos uma boa sessão, dizer-vos que é um prazer ter-vos aqui, que será um prazer ter-vos como alunos dos mestrados, ou será um prazer estar em contacto convosco. E fico por aqui, depois no final também poderei responder alguma questão. Muito obrigada, professora Raquel. Eu ia aqui lançar um desafio antes de passar a palavra à professora Elisa Veiga, ia lançar aqui um desafio aos nossos participantes, só para perceber um bocadinho ao que venham. Ora, tem 1 minuto ou menos para preencher este pequeno inquérito que acabei de vos lançar. E que pretende basicamente perceber quais são as áreas que mais vos interessam neste momento. Claro, tudo isto tem sempre evolução, nada disto é sempre fechado e, portanto, agora que vamos apresentar os mestrados em Psicologia, queremos perceber um bocadinho qual é o nível ou quais são as áreas em que cada um está interessado. Eu julgo que neste momento já terá respondido a grande maioria de todos e, portanto, eu gostaria de partilhar, só para percebermos um bocadinho que a grande maioria de cada um dos que aqui está pretende, neste momento, o ponto em que está é sonhar com psicologia clínica e da saúde, pensar muito seriamente na psicologia da justiça e do comportamento desviante. Depois temos a psicologia e desenvolvimento de recursos humanos e ainda a psicologia da educação e do desenvolvimento humano. São, de facto, as 4 grandes áreas da oferta destes mestrados. E apenas para ficarmos aqui com uma noção do que vos preocupa neste momento, ia pedir que agora votassem sobre esta outra pergunta. O que é que mais vos preocupa neste momento relativamente ao mestrado? É para nós uma informação importante.
ter uma ideia de quais são as vossas preocupações e acho que pedir que o preencham rapidamente também tem certamente valor para nós. Mais 10 segundos para poderem responder. Muito bem. E então, o resultado foi este. Aquilo que mais preocupará os que responderam é a proximidade com a vida profissional, a indecisão porque gosta de várias áreas, por outro lado, a dissertação, o estágio. Eu julgo que estou justamente a partilhar esta informação. Muito bem, então, continuando agora aqui, agora sim, ia passar a palavra à sua professora Elisa Veiga. Professora Elisa Veiga já está conosco. Muito obrigada, nossa coordenadora do mestrado em Psicologia. Sra. Professora, se faz favor. Então, é com muito prazer que estou aqui hoje convosco. Este momento é sempre um momento alto aqui no nosso calendário. É um momento alto porque traduz também esta abertura e esta comunicação com o exterior e a possibilidade já muito real de vos transmitir informação que pode ser pertinente face à vossa tomada de decisão, não é? Acabámos de ver que há aqui de facto essa indecisão e a necessidade de colher informação que é pertinente na vossa área na continuidade dos vossos estudos. Bom, como a professora Raquel referiu, de facto, eu assinalaria realmente aqui a integração da nossa faculdade num campus que é muito vibrante do ponto de vista das atividades e das oportunidades que oferece a todos os alunos. E penso que esse é também o espírito da universidade, não é? Da possibilidade de trazer aqui essa interdisciplinaridade e esse cruzamento com várias áreas disciplinares. Dizer então que a nossa oferta ao nível do mestrado em Psicologia está a considerar aqui 3 áreas de especialização. A professora Filipa irá falar da Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos. O mestrado em Psicologia que eu estou aqui a apresentar integra então 3 áreas de especialização: a Psicologia Clínica e da Saúde, a Psicologia da Justiça e do Comportamento Desviante e a Psicologia da Educação e do Desenvolvimento Humano. Esta formação está no alinhamento àquilo que são as exigências, nomeadamente da Ordem dos Psicólogos Portugueses e àquilo que são também as regras, pensando organismos internacionais, naquilo que são algumas orientações para a formação dos psicólogos. A professora Raquel fez referência aqui à investigação. Eu diria que a nossa oferta se alinha aqui por 2 vertentes. Por um lado, a investigação, que é de facto muito importante e que tem aqui grande ligação ao Centro de Investigação em Desenvolvimento Humano, mas também à vertente da formação profissional, considerando aqui esta componente do conhecimento e do percurso académico. Neste sentido, contamos realmente com a Clínica Universitária de Psicologia nesta aproximação ao terreno, desde o primeiro ano de mestrado. Contamos também com uma rede de parceiros muito diversificada e com orientadores de estágio, também com este reconhecimento da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e portanto esta aproximação à vida profissional começa a fazer-se no primeiro ano, através das várias unidades curriculares e naquilo que é a sua dimensão prática e aplicada, mas depois, muito concretamente, no segundo ano, através do estágio curricular, onde os alunos têm então aqui a possibilidade de estagiar em contextos com grande importância também para o desenvolvimento das competências profissionais. No âmbito da investigação, o segundo ano tem ainda aqui o desenvolvimento de uma dissertação, que na verdade está alinhada
por aquilo que são projetos de investigação a decorrer no nosso centro de investigação, que já referi, e nesse sentido há de facto um contínuo naquilo que são estes projetos, com projetos de natureza mais abrangente já em ação e em desenvolvimento neste centro de investigação. Para isso aconselho a que consultem o site e possam também espreitar esses projetos em curso. Relativamente àquilo que nos distingue, há de facto esta preocupação na nossa proximidade aos nossos alunos. O nosso modo de trabalhar tem aqui de facto essa relação de proximidade no que diz respeito ao acompanhamento dos alunos, mas também proximidade em relação à comunidade, na medida em que estas parcerias e estas oportunidades são também potenciadas na direção da formação dos nossos alunos. Há também uma preocupação com esta integração de competências. Naturalmente que no primeiro ano o plano curricular tem aqui várias disciplinas que visam o aprofundamento de conhecimentos, mas essa componente prática e aplicada começa também a ser trabalhada desde muito cedo, com o seu expoente máximo no estágio curricular. Aqui também o papel da tutoria, penso que é um aspecto importante a assinalar, na medida em que a tutoria tem aqui também este vetor de aproximação aos alunos e é extremamente importante no acolhimento de alunos externos, no acompanhamento desses alunos no processo de adaptação e também no acompanhamento em algumas tomadas de decisão, nomeadamente de contextos de estágio e de opções noutros domínios. Terminaria talvez assinalando aqui algumas orientações básicas naquela que é a nossa prática enquanto faculdade e no âmbito desta Universidade Católica, na medida em que a nossa oferta e o nosso mestrado em Psicologia está de facto orientado para preparar os nossos alunos para responder a problemas complexos, aos desafios societais, àquilo que são as transformações decorrentes em várias esferas da nossa vida social, demográfica, tecnológica. Há de facto aqui uma preocupação nesta adaptação constante à mudança e neste ajustamento a percursos que são naturalmente desafiantes e diversos. Procuramos estimular nos nossos alunos de facto esse pensamento crítico, mas também uma visão da importância da sua participação e da sua responsabilidade social face a estes problemas. E também nesta valorização de uma postura ética, responsável e comprometida. Terminaria talvez com estas palavras, deixaria aqui espaço depois para perguntas que queiram colocar em relação a questões mais objetivas e mais práticas, preocupando-me sobretudo em dar a conhecer estas áreas de especialização e também aqueles que são os nossos princípios orientadores no acompanhamento dos nossos alunos e a nossa filosofia de trabalho. Até já e desfrutem do resto desta sessão. Muito obrigada, professora Elisa Veiga. E para ilustrar e feito pelos nossos alunos, Miguel, vou-lhe pedir que nos mostre em linguagem vídeo o que aqui foi dito.
mestrado em Psicologia na Católica porque toda a minha licenciatura foi feita aqui na Universidade e, portanto, quando chegou a hora de decidir que mestrado gostaria de seguir e depois também de ter explorado outras opções, outros mestrados noutras universidades, realmente percebi que aquele que respondia mais às minhas necessidades e às minhas expectativas era mesmo um mestrado em Clínica e da Saúde aqui na Universidade. Como tinha feito todo o meu percurso até então, já aqui, foi fácil para mim tomar esta decisão porque também já estava habituada a esta casa e portanto foi relativamente simples escolher dar continuidade aos meus estudos aqui. Fui um mestrado de Psicologia na Católica, uma vez que considero este mestrado muito completo. Completo tanto a nível teórico e prático, ou seja, na formação que nos providenciam diversas oportunidades e experiências para estarmos sempre a desafiar, para estarmos sempre a pôr em prática o que podemos aprender. Dão-nos atividades para podermos refletir sobre a nossa opinião, sobre a nossa perspectiva em relação a certas temáticas, mas também uma parte muito importante, que considero muito fundamental, é a dimensão mais social, mais pessoal, que é muito providenciada através da relação entre professor e aluno, onde nós sentimos uma empatia, sentimos que não somos só mais um número, somos uma pessoa que vai ser ouvida, que vai ser compreendida. Psicologia na Católica, porque tive uma excelente experiência nesta universidade durante a minha licenciatura em Psicologia e por isso fazia todo sentido para mim continuar esta formação na Católica. O corpo docente da Católica é composto por profissionais de excelência preocupados em formarem futuros psicólogos que sejam competentes no exercício da sua profissão. Eu escolhi o mestrado em Psicologia com especialização em Psicologia, Educação e Desenvolvimento Humano porque é um mestrado muito abrangente. Para mim, esta experiência de um mestrado de Psicologia na Católica significa aprendizagem constante, significa desafio, bem-estar, entusiasmo, satisfação e superação pessoal. Para mim, esta experiência de mestrado na Universidade Católica significa passar para outro nível, para outro patamar. Um patamar muito mais desafiante, um patamar onde vou estar constantemente a adquirir novos conhecimentos, a desenvolver-me a nível pessoal e a nível profissional. Cada vez mais estou a aproximar-me da prática, da realidade e sinto que esta experiência de mestrado na Católica está-me realmente a dar isso, está-me a dar ferramentas e está-me a dar visões e perspectivas que me preparem para este futuro próximo. Na minha opinião, a formação no mestrado em Psicologia da Católica do Porto faz a diferença porque o tipo de ensino praticado permite-nos uma melhor inserção no mercado de trabalho. Uma vez que o ensino não se baseia apenas numa abordagem teórica, permite-nos uma avaliação prática e constante. Há uma investigação que é realizada pelo aluno, há preocupação pelo desenvolvimento de soft skills e há um debate constante de temáticas pertinentes e atuais entre o aluno, os alunos e os professores. A formação no mestrado em Psicologia na Católica no Porto faz a diferença porque existe a preocupação em promover uma formação que seja enriquecedora e significativa para os alunos. Existe um acompanhamento individual de tudo aquilo que está a acontecer, mesmo durante o estágio curricular. O percurso que fiz na Universidade Católica até o momento é um marco pessoal e profissional, o que me faz acreditar cada vez mais que escolhi a profissão certa para mim. O percurso que fiz na Católica representa para mim talvez um novo começo. Acho que foi o meu começo na psicologia, foi a casa onde eu comecei a desenvolver a minha identidade enquanto psicóloga. Sinto que este percurso me ajudou muito a desenvolver-me também noutros aspectos mais pessoais, noutros aspectos da minha vida, que eu sinto que talvez não tivessem sido tão acolhidos se eu tivesse feito o meu percurso noutra universidade. É a formação que tive, é as competências que pude trabalhar. Sinto que a Católica nos oferece várias atividades, principalmente atividades extracurriculares, que nós podemos trabalhar outras competências, outras dimensões,
que são fundamentais e que nos vão destacar no nosso futuro, na nossa prática, no nosso contexto. E isso é que é o mais importante, porque muitas vezes nós temos toda a parte técnica, temos toda a parte da teoria, mas a parte mais prática, a parte da relação humana, a parte de empatia, de saber ouvir, nós trabalhamos muitas vezes em outros locais, em outras atividades. E a Católica nisso distingue, porque ela nos permite atividades e permite-nos estar sempre a evoluir e estar sempre a ter essas competências. E percebemos que não basta nós sabermos só a matéria, nós também temos de saber pôr em prática. Na minha opinião, a formação no mestrado em Psicologia da Católica do Porto faz a diferença porque o tipo de ensino praticado permite-nos uma melhor inserção no mercado de trabalho. Uma vez que o ensino não se baseia apenas numa abordagem teórica, permite-nos uma avaliação prática e constante. Há uma investigação que é realizada pelo aluno, há a preocupação pelo desenvolvimento de soft skills e há um debate constante de temáticas pertinentes e atuais entre o aluno, os alunos e os professores. Uma experiência positiva que estou a ter neste momento em contexto de estágio. Tem-me sido dada muita autonomia. Sinto que tenho que trabalhar com vários tipos de casos clínicos e tem-me sido dado muito apoio, quer pela minha orientadora de estágio, quer pela minha supervisora, o que me faz sentir muito confiante naquilo que eu estou a fazer. Se tivesse que escolher o aspecto que mais me agradou sobre a minha experiência na Católica, acho que diria que foi o facto de me ter sentido acolhida desde o primeiro dia. Portanto, sempre senti que caso tivesse algum problema, caso precisasse de alguma coisa, sabia que as minhas necessidades iam ser tidas em conta e iam ser respondidas pela faculdade. Se tivesse que escolher neste momento o aspecto que mais me agrada na minha experiência na Católica seria a relação de proximidade que existe entre docentes e O alunos. estágio curricular tem-me aproximado muito da minha realidade futura enquanto profissional. Sinto que tenho posto em prática parte teórica que aprendi durante o primeiro ano de mestrado e ao longo da licenciatura, pelo que me sinto muito realizada. Olhando para trás, as principais memórias desta experiência são memórias muito gratificantes, memórias de momentos muito desafiadores, momentos também de alguma frustração, momentos de insegurança, momentos de eu não vou ser capaz, mas acima de tudo recordo muito os momentos de superação, os momentos em que realmente provei a mim mesma que era capaz e que com dedicação e esforço tudo se consegue e acabamos realmente por fazer um percurso muito satisfatório e que nos dá a certeza que realmente temos um grande percurso profissional pela frente. Muito obrigada. Isto é que é mesmo contar o que tem sido o mestrado em Psicologia nas primeiras pessoas. Tanta gente a falar. Eu queria apenas só relembrar a quem está a participar, primeiro, que tem oportunidade naturalmente de colocar questões no chat e que muitos dos testemunhos que aqui estão a ser dados em forma de vídeo poderão também vir a ser desafiados nessa fase das perguntas e também no tal momento tão especial que é o Gather, em que um outro espaço em que nos encontraremos no fim. Relembro que coloquei ainda há pouco aí a forma de acesso. Agora, passando para o mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos, com a professora Filipa Sobral. Professora Filipa, só favor. Olá, muito boa tarde, Maria, muito boa tarde a todos os participantes aqui na nossa sessão de apresentação dos mestrados.
e bem-vindos. Estive há pouco com alguns de vocês, alunos do terceiro ano, que tivemos em aula, portanto, olá novamente para quem aproveitou o final da aula para poder vir até aqui espreitar a apresentação dos mestrados, e também um olá ainda mais especial para quem vem de novo e não nos conhece ainda, e portanto vem conhecer um bocadinho aquilo que é a realidade na Universidade Católica, especificamente nos mestrados da área da psicologia. Como já foi aqui referido, eu sou então coordenadora do mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos, um mestrado em que podemos ver pelo próprio nome, atuamos numa área muito específica e que por isso mesmo muito diferenciada em termos da multidisciplinaridade que é necessária para podermos atuar de uma forma coesa e concreta e com sucesso nas organizações. Por isso mesmo, o nosso ensino neste mestrado é reconhecido como um ensino de excelência, tanto pelos nossos estudantes como pelo mercado de trabalho onde os nossos estudantes se integram, e um dos fatores para esse sucesso e para esse reconhecido ensino de excelência tem então a ver com essa abordagem multidisciplinar, onde nós conjugamos o ensino da área da psicologia conjugada com outras áreas como a gestão, a economia ou o direito, que são muito importantes de serem mobilizadas quando atuamos nesta área das organizações, porque é uma área onde se vão cruzar várias experiências, vários objetivos, pessoas com diferentes backgrounds e, portanto, é fundamental para um psicólogo que queira atuar na área das organizações saber falar essa linguagem organizacional e conseguir mostrar-se como uma mais-valia, não só pelos conhecimentos que traz, mas também pela sua capacidade de se integrar nessas equipas e poder conseguir chegar à restante organização e conseguir pôr em prática aquilo que são os ensinamentos que daqui levam e que esperamos que possam contribuir para, claro, o vosso crescimento pessoal e profissional, mas também contribuir também para uma melhoria significativa no mercado de trabalho e naquilo que são as realidades e as relações laborais que vocês vão encontrar nas empresas onde vão poder integrar-se. Por isso mesmo, por termos aqui uma área de atuação relacionada com o mercado de trabalho, com um lado tão importante das nossas vidas, acreditamos que a prática é fundamental, o aprender fazendo, e por isso mesmo temos não só o estágio curricular no segundo ano do mestrado, que faz parte do plano de estudos, mas temos também ao longo do primeiro ano várias oportunidades de contacto com organizações, com profissionais de RH, temos desenvolvido nos últimos anos um programa extracurricular designado Hands-on Practice, onde nós tentamos dinamizar várias atividades fora da sala de aula que vos permitam isso mesmo, ter um contacto privilegiado com a realidade das organizações, com profissionais, com entidades, com locais, e essas atividades extracurriculares incluem workshops, incluem oportunidades de job shadowing, incluem eventualmente visitas de estudo. Claro que algumas delas neste momento estão em suspenso, não é? Porque não podemos realizá-las devido à impossibilidade de deslocação, mas têm sido de facto atividades que têm dinamizado muito o nosso mestrado e aproximado cada vez mais ao mercado empresarial, que é o nosso grande objetivo. É termos aqui parceiros que nos ajudam a integrar os nossos alunos no mercado, reconhecendo a sua mais-valia, mas também contribuindo eles próprios para a melhoria do nosso ensino, mantendo-nos atualizados, mantendo-nos desafiados e tentando responder ao máximo aos desafios que se vão colocando no mercado de trabalho, uma área tão dinâmica da nossa sociedade. Gostaria também de frisar que nós temos, através dessas parcerias e pela capacidade que os nossos alunos demonstram de mobilizar as suas competências e os seus conhecimentos, temos também aqui um grande índice de sucesso no que diz respeito à empregabilidade associado ao nosso mestrado e também ao mestrado em Psicologia, e temos aqui um índice de empregabilidade que eu acho que vale a pena ser sublinhado, de 89% dos alunos que terminam os mestrados na nossa faculdade, na área da psicologia,
psicologia conseguem encontrar uma colocação que os satisfaz, e portanto isso para nós é de facto uma grande recompensa, e nada melhor do que os nossos próprios alunos para poderem fazer dar-vos esse conhecimento e poderem testemunhar o que é para eles esta experiência e como ela contribui, e para alguns contribuiu, porque já não estão connosco, são alumni, para o seu percurso muito produtivo no mercado de trabalho, para um percurso de realização profissional e de satisfação profissional, que é isso que nós, no limite, procuramos quando vos lançamos no final dos 2 anos de mestrado para a vida real, esperando que vocês sejam os melhores na vossa área e consigam de facto fazer a diferença. E não quero alongar mais, até para cumprir aqui o calendário, e portanto pediria a colaboração aqui do Miguel, que está a fazer aqui hoje o apoio back-office, para poder então colocar aqui a partilha dos vídeos dos nossos alunos e ex-alunos de PDRH. Muito obrigada. Eu escolhi o mestrado em Psicologia em Desenvolvimento de Recursos Humanos na Universidade Católica, porque conheci já algumas pessoas que já cá tinham andado e lecionado e falaram muito bem quer das aprendizagens e da parte prática que o curso tem, e falaram também muito bem dos processos de ensino que são utilizados na universidade. Eu mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos da Católica por me identificar com a área e por acreditar naquilo que os recursos humanos podem influenciar no sucesso de uma organização. Pelo reconhecimento do mestrado e da universidade no mercado de trabalho, e também pelo plano de estudos do mestrado ser bastante adequado àquilo que é o mercado de trabalho atualmente, e também, obviamente, pelas parcerias que a Universidade Católica tem com diversas empresas de referência no mercado de trabalho, permitindo que os alunos realizem os seus estágios curriculares nestes contextos empresariais. Para mim, esta experiência no mestrado de PDRH na Católica tem como significado alcançar mais um passo no meu percurso académico, assim como fazer uma continuação do percurso iniciado na licenciatura em Psicologia na FET, mantendo sempre em todo o processo total confiança nos docentes presentes no processo formativo. Na minha opinião, a formação no mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos na Universidade Católica faz a diferença, devido ao grande prestígio que a faculdade tem e devido à elevada taxa de empregabilidade que a faculdade também fornece aos alunos, e para além destes aspectos, realço também o facto de a faculdade transmitir aos alunos competências de hard skills, que são muito importantes, mas transmite também aquelas competências de soft skills, que muitas universidades acabam por desvalorizar, mas que é muito importante para nós nos distinguirmos enquanto psicólogos. Faz a diferença porque estabelece um equilíbrio entre o que são as competências e capacidades necessárias à investigação na área dos recursos humanos e as capacidades que precisamos adquirir para sermos profissionais competitivos no mercado de trabalho. Para mim, ter feito um mestrado em PDRH na Católica significou um desenvolvimento pessoal e profissional. A nível pessoal, porque foi sem dúvida aqui uma ótima rampa de lançamento para o mercado de trabalho, e também desenvolvimento pessoal na ótica de que os professores partilham
com os alunos o seu conhecimento teórico e prático também, mas também estimulam muito aqui os alunos e incitam-nos aqui a desenvolver o seu pensamento crítico e a dar aqui aos alunos as ferramentas necessárias para os alunos poderem dar aqui o seu melhor e atingir bons resultados. E acho que isso foi bastante gratificante a nível pessoal também. A importância de fazer um mestrado como PDRH, especialmente na Universidade Católica do Porto, é porque é aqui que vocês vão encontrar as bases, por parte dos vossos docentes, de serem profissionais capazes de lidar com um mundo cada vez mais competitivo e que exige maior produtividade e maior bem-estar. O percurso que fiz na Católica representa esforço, dedicação, sacrifício, companheirismo e a construção de amizades, tanto com colegas como com docentes, que tenho a certeza que são pessoas que vou levar para a minha vida. O destino dos psicólogos no exercício da função, porque a Universidade me deu a oportunidade de ter realizado um estágio curricular muito enriquecedor, que foi uma ótima rampa de lançamento para o mercado de trabalho, mas também porque ingressei no mercado de trabalho muito confiante com as minhas capacidades de comunicação e de trabalhar em equipa, devido aqui a diversos trabalhos práticos realizados ao longo do percurso académico e também muitas apresentações que me ajudaram muito a ingressar no mercado de trabalho e que me ajudam diariamente enquanto psicóloga. Acredito que me distingo dos outros psicólogos no exercício das minhas funções, tendo em conta a reputação da universidade onde eu tirei o mestrado e a sua classificação no ranking das universidades portuguesas. Em segundo lugar, as competências pessoais e profissionais adquiridas, bem como a vontade em que desempenho as minhas funções. Outro aspecto foi um mestrado que fiz, que contribuiu para fazer a diferença no meu currículo, uma vez que estagiei numa grande empresa portuguesa e que me abriu portas para a organização que eu estou neste momento. O aspecto que mais me marcou foi o facto de estarmos a meio de uma pandemia e de não conhecer ninguém na universidade. Apesar disto e das poucas aulas presenciais que nos foram dispostas, todos os alunos que já tinham feito parte do percurso académico nesta universidade acolheram muito bem e consegui sentir-me integrada. Se eu tivesse que neste momento escolher um aspecto que marcou na Universidade Católica, é sem dúvida o ter-me permitido encontrar os recursos humanos, onde a psicologia é levada às organizações, sempre com competência e critério, permitindo uma intervenção que só a psicologia consegue trazer para estes contextos. Nos meus estudos na Universidade Católica, o que mais me marcou foi a relação de proximidade entre os alunos e os professores. Não estava habituada a esta realidade e sinto que isto é muito bom tanto para os alunos, tanto como para os professores. Quando ingressei na Universidade Católica do Porto, o aspecto que me mais marcou foi, sem sombra de dúvida, a disponibilidade descomplexada dos professores em nos ajudar. E nós, enquanto alunos, temos a obrigação, até certa extensão, de cultivar este clima, porque todos ficam a ganhar. A experiência de frequentar a Universidade Católica representa para mim uma experiência bastante enriquecedora. Para mim, esta experiência em PDRH na Universidade Católica tem sido esclarecedora, serve de tela de previsão para o que nos será exigido como competências no mundo profissional. Muito obrigada, mais um excelente vídeo de testemunhos tão interessantes e eu sei que estão muitos destes alunos aqui que estão disponíveis também para ir respondendo às questões que os restantes queiram colocar. Eu gostava de
agora, depois das tão interessantes participações que tiveram a professora Elisa Veiga, a professora Filipa Sobral, antecedidas naturalmente da professora Raquel Matos, abrir agora aqui um espaço para colher perguntas que nos queiram colocar e, portanto, abria agora aqui um bocadinho esse espaço. Naturalmente que eu tenho sempre perguntas, professora Raquel, professora Elisa e professora Filipa, e portanto não resisto aqui a colocar uma pergunta que normalmente aparece nestas alturas e que é: quando é que eu me posso candidatar? Quando é que eu me posso candidatar ao mestrado? Aos mestrados, a cada um dos mestrados? A professora Raquel Matos, professora Elisa Veiga, professora Filipa Sobral, querem ligar-nos as câmaras e irem estando disponíveis para as respostas à medida do que considerem ser adequado a cada uma? Quando é que me posso candidatar a cada um dos mestrados? Professora Elisa. Então, eu tenho aqui o microfone aberto, mas não foi intencional. Pareceu-me que tinha sido intencional, foi uma espécie de pôr a mão no ar. Sim. Bom, os alunos podem apresentar as suas candidaturas a partir do início de junho. Muito brevemente nós colocaremos esse calendário disponível no nosso site. As candidaturas são feitas em 2 fases, há 2 fases de candidaturas, a primeira em junho até finais de agosto e a segunda no início de setembro e até meados de setembro. Portanto, são estas as datas previstas ou as épocas previstas para as candidaturas dos nossos alunos. A ambos os mestrados, Sim, estas datas serão comuns, quer ao mestrado de Psicologia, quer ao mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos. Muito bem, muito obrigada. Essa é uma pergunta que sempre é colocada nestes momentos, um apelo a perguntas, senão eu continuo a fazê-las, não seja por aí. É evidente que a nossa happy hour a seguir a isto vai permitir, uma vez mais, que olhos nos olhos, e vos garanto aos alunos que nos estão a ouvir e que ainda não conhecem esta nova plataforma, é muito engraçado estar lá a fazer perguntas. Terão possibilidade de o fazer diretamente aos atuais alunos, diretamente à alumni, à associação de estudantes, aos professores, à biblioteca, aos serviços académicos, enfim, há espaço para colocar essas questões. Eu própria estarei lá a também tentar responder a questões que normalmente surgem nestes momentos, é sobre a existência, se existem ou não, apoios para pagamento às propinas e, portanto, eu desde já vos digo que sim e que terei muito gosto em avançar um bocadinho mais no nosso happy hour e, portanto, porque há várias soluções com que podemos ajudar. Estava aqui a pensar, sim, se puder interromper, que claro, no Open Day da licenciatura, curiosamente apareceram, que possivelmente percebo porque é que há mais questões, mas apareceram muitas questões que eu acho que podiam ser interessantes e que imagino que possam ser aqui questões colocadas por quem cá está hoje, nomeadamente em relação aos estágios. Não sei se é uma questão que surgiu a propósito da licenciatura, foi se os estudantes é que têm que encontrar um estágio ou se nós encontramos por eles. Não sei se isto... Querem falar um bocadinho sobre isso, Filipa, Elisa? Não sei se... Também não vamos inventar questões para tranquilizar, não é? Sim, mas podemos falar um bocadinho nisso, sim. Portanto, os 2 mestrados têm aqui algo em comum, que é a garantia de que a faculdade vai proporcionar essa experiência de estágio. E, portanto, todos, de uma forma ou de outra, não é? Todos no final têm o seu local de estágio e o seu estágio está garantido.
ainda que o processo para lá chegar seja um bocadinho diferente em cada um dos dois mestrados. No caso do mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos, até pela própria área em que o mestrado é desenvolvido, nós temos aqui uma colocação de estágio que é uma espécie de simulação de candidatura ao mercado de trabalho. E, portanto, os nossos alunos candidatam-se a estágios que os nossos parceiros têm em aberto e não só concorrem entre si para esse local de estágio, como eventualmente com alunos de outras instituições que também têm parceria com essa empresa. Claro que a nossa lógica, e como vocês depois poderão mais aprofundadamente ter conhecimento nas aulas que estão no plano de estudos deste mestrado, a lógica é muito ser o próprio mercado e as próprias empresas a poderem fazer o match entre aquilo que é o vosso perfil e aquilo que é o perfil de aluno, de estagiário que eles estão à procura. E isso também aumenta aqui a probabilidade de, sendo esse match alto e conseguindo vocês responder às expectativas da empresa, eventualmente poder haver uma continuidade desse estágio que se materialize num estágio profissional, num contrato de trabalho. Temos até já, por acaso este ano, curiosamente só deixar essa nota, que estamos todos num sentimento um bocadinho negativo, não é? Tem sido um último ano muito difícil e os alunos questionam muito sobre o seu futuro, como é normal, e sobre a sua entrada no mercado de trabalho. E tivemos um ano atípico pela positiva, no mestrado em PDRH, onde temos já vários alunos que concluíram o seu mestrado, desculpem, o seu estágio, ou que ainda estão a concluir o seu estágio e já tiveram um convite por parte das organizações para ficarem. Portanto, isto mostra que há esperança no futuro, o mercado de trabalho está a mexer, e mesmo apesar de estarmos todos com muitas dificuldades de lidar com a pandemia, cada vez mais, não é? Um ano de pandemia já é qualquer coisa para todos nós, não é? A nossa sanidade mental já começa a ser colocada em causa, mas tenham esperança no futuro e de facto as oportunidades existem, as empresas continuam a trabalhar, as organizações continuam a trabalhar, independentemente da área de atuação do psicólogo, e portanto o mercado de trabalho está aberto e há futuro para todos, não é? Portanto, mantenham a esperança elevada. E se calhar passava a palavra à Elisa para ela explicar um bocadinho como é que se passa o processo no outro mestrado. Deixe-me só juntar ao que acabou de dizer, Filipa, porque surgiu aqui uma pergunta que aparece nesse alinhamento, é sobre se é possível saber agora quais são os locais de estágio ou só mesmo quando se chegar à altura, só porque vinha no alinhamento. Sim, já vi que está aqui essa pergunta. Não, ainda estamos um bocadinho longe desse momento para conseguirmos já dizer-vos quais é que são os locais de estágio, até porque mudam de ano para ano, dependem das empresas que abrem colocações, dependem das necessidades que as empresas têm em cada momento para receber estagiários, necessidades e oportunidade, não é? Nem sempre as empresas conseguem ter internamente a capacidade para vos receber, porque também requer investimento em vocês, requer ter uma pessoa da instituição que seja responsável pelo vosso estágio, por vos acompanhar, e portanto há aqui todo o investimento que a empresa faz, que também é preciso estar reunidas as condições para vos receber. Portanto, é muito cedo ainda para vos conseguir dar essa indicação, depende sempre de ano para ano de muitas condicionantes. Aquilo que eu vos posso dizer é dar-vos alguns exemplos dos parceiros deste ano, por exemplo. Tivemos alunos, ou temos ainda alunos a estagiar no Modelo Continente, temos alguns alunos a estagiar na Amorim, temos aqui o Luís, que é um dos participantes hoje da sessão, que está a estagiar nas Águas do Porto, aliás, já terminou o seu estágio nas Águas do Porto e é um dos felizes contemplados com uma oferta de emprego a seguir ao seu estágio, portanto, aqui os meus parabéns públicos ao Luís por essa conquista. Tivemos também alunos no Inesctec, na Ser Lima, na PTC Grupo, portanto, temos aqui uma grande variedade de exemplos de alunos que estagiam em várias áreas e vários setores de atividade dentro dos recursos humanos. Mas é sempre muito variável. Muito obrigada. Passava à professora Elisa e depois para ambas a pergunta sobre se os estágios podem ser internacionais. Ok. Bom, eu vou então começar pelo início da pergunta. No que diz respeito ao mestrado em Psicologia, existem 3 áreas de especialização: Psicologia Clínica e Saúde, Psicologia da Justiça e Comportamento Desviante e Psicologia da Educação e Desenvolvimento Humano. E cada uma destas áreas de especialização tem um plano curricular próprio e também um contexto de estágio próprio.
Portanto, cada área de especialização vai garantir aos seus estudantes colocação em contextos de referência e com qualidade e com garantia de que constituirão de facto contextos ricos e importantes na formação dos nossos alunos. Este processo de colocação é um processo bastante dialogado, diria eu. Há pouco fiz referência à proximidade. A proximidade faz-se por via da tutoria, que acompanha aqui os alunos no primeiro ano. E quando há pouco referi tomadas de decisão e acompanhamento em tomadas de decisão, queria dizer também com isso que o tutor de cada área de especialização pode ter aqui também um papel de preparação, sensibilização, conhecimento daquilo que são as preferências dos alunos e as suas áreas de interesse e procurar, ao longo do segundo semestre do primeiro ano, aqui um bom match daquilo que são perfis, interesses e oportunidades, garantindo que no ano seguinte, quando o estágio se inicia, ele cumpre também já aqui com, no fundo, essas expectativas e esses perfis ajustados a cada contexto de estágio. Não sei se fui esclarecedora, talvez agora fizesse referência aos estágios internacionais. De facto, existe a possibilidade dos alunos fazerem estágios internacionais após a quase conclusão do seu mestrado, ou seja, esta experiência é uma experiência mais limitada no tempo e acontece após a finalização do seu estágio curricular. Portanto, no âmbito do mestrado em Psicologia, há a oportunidade, de facto, dessas experiências internacionais em contexto profissional, mas após a conclusão do seu estágio curricular no que diz respeito ao nosso plano de estudos. E no mestrado em PDRH acontece da mesma maneira, no que diz respeito à internacionalização, os processos são iguais. Professora Patrícia. Desculpe-me. Olá, boa tarde a todos. Só para fazer aqui um rápido parênteses no que diz respeito àquilo que foi partilhado pela professora Elisa. No caso dos mestrados, ou dos alunos de mestrado, nós temos também a opção aqui em termos de internacionalização do estágio de verão, ou seja, é um período durante os meses de verão, ou seja, de julho até o início de setembro, onde também podem passar de 2 a 3 meses numa das universidades parceiras que temos atualmente na FEP, que é uma lista sempre a crescer, e que esse pode ser feito entre o primeiro e o segundo ano. Pronto, é mais uma oportunidade de internacionalização que também podem aproveitar. Desculpem, só uma parte. Obrigada, Maria. E eu se calhar acrescentava alguma coisa, porque eu acho que é uma questão que estava a ser colocada e agora confirmo, porque vai no mesmo sentido. Eu penso que há pouco também a questão era se os estágios profissionais poderiam, ou se os estágios curriculares poderiam ser internacionais. Eu penso que essa era uma questão, e agora aqui a questão que também é colocada é se o estágio profissional, que é uma questão um bocadinho diferente, em relação aos estágios curriculares, não temos essa possibilidade, não é? Portanto, o estágio, não pode haver aqui essa correspondência, portanto, são duas coisas diferentes, e acho que é também importante, são duas experiências, digamos assim, em relação, não sei se alguém tem mais informação sobre isso, em relação à possibilidade de, depois, trabalho que se possa fazer fora, poder corresponder a um estágio profissional, o nosso, não sei, isso é uma questão a ver com a ordem, até aqui também é importante dizer que nós estamos muito articulados com a ordem dos psicólogos, que normalmente faz umas sessões, mas as minhas colegas coordenadoras podem, mesmo dirigidas, podem corrigir esta informação, dirigidas também a estudantes de mestrado e quando já estão a terminar a formação, já a preparar depois o ano profissional júnior, onde podem colocar essas questões. Certo? Portanto, a ordem costuma também fazer isso com os estudantes de mestrado. Sim, precisamente. No último ano de mestrado, há aqui uma presença grande junto da ordem, junto dos nossos finalistas, quer naquilo que é a alavanca para estágios profissionais, quer para outro tipo de ações que visam facilitar a integração no mercado de trabalho. Este estágio profissional, como devem saber, ele é
obrigatório para o acesso à profissão. Portanto, terminado o plano curricular, que inclui um estágio curricular, os futuros psicólogos têm que fazer um estágio profissional reconhecido pela Ordem e supervisionado também pela Ordem. E é justamente, Elisa, só para complementar mais uma vez, é justamente por essa questão da supervisão depender também da ordem que os estágios curriculares não podem ser feitos a nível internacional, que muitos questionam se não seria possível, desculpem, se não seria possível fazer um ajuste ao que é o estágio que tem durante o mestrado a nível internacional, mas infelizmente isso não é possível, pronto, por uma questão justamente de estarmos alinhados com a ordem, daí o porquê de termos essas duas opções, um que é o estágio de verão, como eu vos disse, e outro que é o estágio recém-graduado, pronto, que vocês podem também tirar proveito após defenderem justamente o estágio, certo? Após defenderem, realizar o estágio e após justamente a conclusão de grau, vocês podem passar uma temporada fora, pronto, e aqui pode ser um período mais alargado, porque o estágio de verão só pode durar de 2 a 3 meses, que é justamente o período de verão. E após finalizarem o estágio, tem essa possibilidade de ampliar o que é essa experiência, mas nunca durante o estágio curricular propriamente dito, que tem que ser realizado em contexto português. Muito obrigado. Eu não sei se existem mais perguntas neste momento. Temos aqui a Anita Silva, que está a levantar a mão. Anita? Olá, estão-me a ouvir? Sim, força, Anita. Eu gostaria de fazer uma pergunta e acho mais fácil por aqui. Em relação ao estágio de verão que a professora Patrícia falou, por exemplo, eu ia de Erasmus neste semestre, mas infelizmente relativamente em relação à pandemia não fui, e eu queria saber se esse estágio de verão que nós poderemos fazer será financiado, como por exemplo por o programa de Erasmus, se tem alguma relação, eu gostaria de saber isso. Obrigada. Obrigada, Anita. Sim, Anita, nós temos tido um historial até este momento que todos os nossos alunos que saíram para estágio foram financiados por bolsas Erasmus. Quer dizer, até o momento é essa a realidade que temos e temos uma forte expectativa que assim continue. O que acontece é que essa é uma candidatura feita pela própria universidade após receber justamente a indicação dos alunos que querem fazer essa mobilidade internacional, e eu acredito que esse perfil em particular agora que tem sido feito um grande esforço para retomar o que é a mobilidade internacional, em particular a nível do ensino superior, que nós vamos continuar com o mesmo registro. Não temos como assegurar 100%, mas eu diria que pelo menos a 70%, 80% de certeza de que poderá fazer isso justamente com o suporte de uma bolsa Erasmus. E é verdade que a Católica tem se mobilizado muito para poder manter justamente esse registro ao longo dos próximos anos. Obrigada. Muito obrigada. Últimos momentos para surgirem perguntas aqui. Claro que depois vamos para o happy hour. Não existem, mas eu vou só fazer um pequeno desafio. Ajudem-me, por favor. Estou a mandar neste momento um link para que nos ajudem só a fazer uma pequenina avaliação sobre esta sessão. Queremos melhorar e queremos cada vez mais ir ao encontro das expectativas, porque é para isso que nós estamos cá. Nós, enquanto universidade, estamos cá para os alunos e, portanto, queríamos muito que nos ajudassem nisso. Queria uma vez mais agradecer a cada um dos que aqui intervieram, cada uma das que aqui intervieram, aos nossos alunos que estiveram tão bem nestes vídeos que nós vimos. Reiterar que então nos encontraremos daqui a nada, logo a seguir a esta sessão, na nossa happy hour, e aqui segue de novo o acesso. E quando entrarem aqui nesta happy hour vão ter o Miguel vai receber-vos e depois terão a oportunidade de colocar questões em diferentes fóruns. Vão ver, vão assumir uma personalidadezinha e vão navegar por um espaço virtual, já que não podemos encontrar-nos em campos,
também vos queria dizer que seria com o maior gosto que eu vos garantiria um catering, um coffee break, mas que é aquilo que costumamos fazer, mas neste momento não consigo fazê-lo, e por isso só um até já, e muito obrigada por aqui terem estado. Obrigada e até já. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, até já.